Tudo bem com você? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e hoje faremos uma resenha de um livro especial. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Um clássico, um livro para você passar uma vida inteira lendo e relendo. Com certeza, na minha opinião, o melhor livro sobre o assunto. Continua comigo, prepara um cafezinho, prepara um pão, eu vou ser bem assertivo e bem rápido e eu tenho certeza que no final desse livro você vai estar no mínimo instigado para ter esse conteúdo na sua casa para você ler, tá bom? Então vamos para o vídeo. Faremos 4 vídeos sobre este livro, porque esse livro é dividido em 4 partes. Hoje falaremos somente de uma parte fundamental do livro, que são as características básicas de como lidar com pessoas. A primeira característica básica é: se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui entre nós. No começo desse livro, ele expõe como isso não é um livro qualquer. Isso aqui, na verdade, é uma vivência, é uma experiência de vida. Ele foi escrito por Dale Carnegie, eu acredito que é assim que se pronuncia, e esse cara, ele realmente viveu isso. O propósito de vida dele foi isso. Ele escreve um tópico escrito por que ele escreveu esse livro. E você vai ver que a vida inteira dele, ele propôs isso no coração, ele conversou com pessoas famosas, ele conversou com o presidente dos Estados Unidos, ele conversou com gente extremamente influente, ele fundou uma instituição fundada nesses princípios, ele revolucionou as pessoas do mercado ao ver essa necessidade no povo. Ele realmente viveu isso. Esse livro foi escrito em uma vivência. Dale Carnegie mesmo fala que esse livro é como uma criança, porque depois de 15 anos, não sei ao certo, depois de uma vivência, depois de uma vida de experiências, de pessoas que se deram bem aplicando esses princípios, foi que ele construiu o livro. É por isso que ele é um grande clássico e é um livro imperdível, é um livro fantástico. Então, dado essa introdução, vamos entrar a primeira característica básica para lidar com pessoas, que é: se você quer colher o mel, não chute a colmeia. Ele fala isso querendo dizer para você parar de criticar. Pare de criticar. Não critique as pessoas. Você não recolhe o melhor delas, ou seja, o mel delas, o mal não, né? O mel delas criticando-as, apontando os erros. Ele cita diversos exemplos. Aliás, esse é o diferencial desse livro. O diferencial desse livro é que para cada tópico você encontra uns 20 exemplos de pessoas extremamente influentes, com fatos verossímeis que realmente aconteceram, bem filtrados, explicando de maneira prática como lidar com pessoas em determinado aspecto. É fantástico. Então, eu darei um dos exemplos que ele dá, que eu me lembro aqui bem. Tem um cara que ele fazia manobras com o seu jato, digamos assim, eu não sei bem se é um jato. Também não me lembro o nome do rapaz. Mas ele fazia essas apresentações e ele era bem conhecido no começo do século XX, que é o período do Dale Carnegie. E em uma de suas apresentações, acontece algo inesperado, que no final da apresentação acaba o combustível da aeronave, digamos assim. E com uma técnica, uma manobra, ele consegue pousar com segurança, ele não sofre nenhuma lesão grave, no entanto, a aeronave sofre grandes problemas que darão grandes prejuízos e é óbvio, é claro, isso foi um grande risco para a vida dele. Quando ele saiu dessa apresentação desse jato, que foi um impacto para quem assistiu e para ele também, ele foi até a pessoa que colocou o combustível.
E ele já tinha constatado na máquina que realmente foi um erro da pessoa que colocou o combustível, porque ela colocou o combustível errado. Quando ele chega na pessoa, era um jovem, e o jovem já estava chorando ao encontrar com ele, com o piloto, pois o jovem sabia que ele tinha errado e que isso poderia custar a vida do piloto. E todo mundo esperava que o piloto ia chegar e ia falar poucas e boas, duras críticas e ia apontar todos os erros. Mas não foi isso que ele fez. Ele encontrou o jovem chorando e ele disse assim ao jovem: olha, para te mostrar que eu tenho a certeza de que você não vai cometer esse erro novamente, eu quero que você abasteça a minha aeronave amanhã. Ele fala para o jovem, para mostrar que eu ainda confio em você, para mostrar que eu não te critico, não levo em conta os seus erros, mesmo sabendo a proporção que isso toma, para mostrar que eu sei que amanhã você não vai mais cometer esse erro, amanhã é você quem vai abastecer o jato. Isso é um dos exemplos que ele dá de como funciona o caráter, a mente de uma pessoa bem-sucedida nesse aspecto. Tanto que ele era não só tecnicamente bom no que fazia, como era uma grande influência e foi um grande exemplo nesse testemunho especificamente. Então, característica número 1, não critique. Se você quer colher o mel, se você quer colher o melhor das pessoas, você não deve criticá-las, apontar o erro delas, mas tente ver o lado positivo. A segunda característica básica, essencial, Dale Carnegie coloca como, deixa eu ver aqui, o grande segredo para lidar com pessoas. E ele diz que esse grande segredo é você aprender a elogiá-las sinceramente e honestamente. Ele faz uma distinção muito importante, que é a da bajulação com o ato genuíno de elogiar. Ele fala que é óbvio, é claro, é evidente que a bajulação ela não traz bons benefícios. Ela é da boca para fora. Enquanto o elogio sincero, o olhar o lado bom da pessoa, você reconhecer pontos específicos da pessoa, isso traz bons proveitos. Ele cita alguns exemplos de pessoas que acompanharam a instituição que ele teve e deram testemunho, como isso revolucionou o lugar onde elas trabalhavam. E ele conta de chefes, líderes, pessoas influentes, como quando começaram a apontar as coisas boas, elas pararam, elas transformaram o seu modo de agir. Eu vou dar um exemplo. Eu lembro de uma situação que ele conta, que é a de um rapaz da segurança que trabalhava no ramo da segurança do trabalho, e ele sempre cobrava os seus funcionários de usar o capacete. Só que ninguém atendia, porque ele era muito veemente, ele era muito rígido nessa cobrança. No entanto, certa vez, isso é um testemunho que um aluno do Dale Carnegie deu para ele, certa vez, essa pessoa, ela parou de ser tão rígida, ela parou de ser tão crítica, e ela começou a apontar as qualidades da pessoa. Ela apontou as qualidades da pessoa e disse a importância de usar o capacete. Ela virou a chave. Ela viu de um outro aspecto. Isso mudou os funcionários que não queriam usar o capacete, que saíam resmungando e começaram a se sentir mais importantes, mais reconhecidos nas suas características que eles mesmos gostavam de se ver. Então isso foi um ponto fundamental. Então faça elogios sinceros e honestos para as pessoas à sua volta. Você vai ver como isso vai transformar e você vai tirar o melhor de dentro delas. A terceira característica essencial, básica, para lidar com pessoas, Dale Carnegie coloca como quem aplica isso ganha o mundo inteiro e não anda na solidão.
e ele diz que é a capacidade de despertar o desejo do outro, a capacidade de interpretar a perspectiva do outro, a capacidade de cumprir e ver a posição, a vontade do outro. Ele explica com vários exemplos práticos de como fazer e várias situações geopolíticas de pessoas influentes que agiam assim. É um grande depósito de sabedoria para aprendermos. Ele fala de um exemplo no qual eu lembro que um pai enfrentou esse desafio de se ver no lugar do filho, convencer o filho a partir de fazer nascer um desejo ardente nele, fazer nascer um desejo ardente no outro, conhecer a vontade do outro. Ele queria que o filho de mais ou menos 3 anos comesse no café da manhã, no almoço, comesse melhor. Ele não estava comendo muito bem. Então o pai diz para o filho: filho, eu quero que você coma para que você fique mais forte. Eu quero que você coma para que você se desenvolva. O erro do pai era achar que o filho tinha sensibilidade, um filho de 3 anos tinha sensibilidade para saber que a vontade do pai era o melhor para ele, ou a vontade do pai era boa para ele. O filho não ia ter essa sensibilidade. O pai tinha o desafio de despertar uma vontade, um desejo no filho. Então o pai se propôs uma prática, um desafio, digamos assim. Ele falou para o filho: filho, não tem aquele menino do vizinho que implica com você sempre? Você sabia que se você comesse melhor, você ia ter mais força, você ia ter mais vontade, mais vigor e você não ia ceder tão facilmente a esse vizinho que implica com você? Ele não estava instigando a briga, mas ele estava mexendo numa vontade do filho, porque a vontade do filho era parar de ser implicado, parar de deixar com que o outro humilhe ele, digamos assim. E quando o pai começou a mexer na vontade do filho, começou a despertar um desejo no filho, um desejo de realmente crescer, fazer melhor. Apesar de ser uma criança pequena, despertou um desejo nela. Então devemos trabalhar na vontade do outro, reconhecer a vontade do outro. E se a gente trabalhar genuinamente, honestamente, sinceramente, pela vontade do outro, nós conseguiremos nos relacionar muito melhor. Tem vários exemplos, ele coloca, ele é muito assertivo, muito objetivo, é muito conteúdo. Eu espero que você leia esse livro. Essa foi somente a primeira parte. Eu distingui em 3 pontos que são os pontos do livro, as quais vou até ler aqui agora. São as técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, não condene e não reclame. Princípio 2. Faça elogios honestos e sinceros. Princípio 3. Desperte no outro um desejo ardente. Eu quero te despertar para um desejo ardente. Lidar com pessoas é essencial. Lidar com pessoas é fundamental. Você precisa, às vezes você quer, você sabe que é melhor para você o lidar com pessoas, como isso abre portas. Então eu quero que você leia esse livro. Esse vídeo é só para te instigar. Eu não tenho outro objetivo senão despertar em você uma vontade de ler, uma vontade de ser uma pessoa melhor, uma vontade de querer conhecer mais e um dia estar ensinando outras pessoas. Nós estamos no advento da internet, você pode fazer N coisas para ajudar milhares de pessoas. Bom, muito obrigado por você que assistiu até aí. Esse vídeo foi só a primeira parte, nós ainda vamos fazer mais 3 vídeos sobre esse livro. Ele realmente é uma bíblia sobre o assunto, é um tema muito bom sobre o assunto e eu quero que você esteja conosco nesses outros vídeos. Muito obrigado para você que acompanhou até aí. Vou te pedir um favor de você se inscrever, você curtir e se você quiser comentar alguma sugestão, alguma coisa que nós possamos fazer aqui como canal. Eu tenho o objetivo de descobrir a necessidade do meu público. Assim que eu descobrir a necessidade de você que está lendo e poder te ajudar e te edificar,
eu vou me sentir muito feliz. Tá bom? Muito obrigado. Esse foi o Irmão Mais Velho. Até uma próxima.